Nunca imaginei que um dia estaria escrevendo algo assim num fórum da internet. Mas, sinceramente, não tenho mais ninguém com quem conversar. Meu marido, Marcos, morreu num acidente de carro. Só de escrever isso já sinto um nó na garganta. Ele estava voltando de uma viagem a trabalho e chovia muito naquela noite. Quando o telefone tocou e eu atendi, a voz do policial do outro lado parecia pertencer a um pesadelo. Eu repetia que devia haver algum engano, que não podia ser o Marcos, que ele era um motorista cuidadoso, que tinha me mandado mensagem minutos antes dizendo que já estava quase em casa. Mas então começaram a descrever ele. E o carro. E ali, mesmo na cozinha, com o telefone ainda na mão, eu desabei. O resto da noite é um borrão. Minha irmã apareceu. Alguém cuidou dos trâmites. Alguém escolheu o caixão. De repente, eu estava em um velório que parecia não me pertencer, olhando para um caixão fechado porque o impacto tinha sido forte demais. Flores que ele teria odiado cobriam tudo. Pessoas que eu mal reconhecia vinham até mim com frases prontas sobre o quanto ele era um homem bom. Eu só ouvia ruídos. Minha mente não estava ali. Estava na nossa última conversa, no último beijo, tentando lembrar se eu tinha dito que o amava antes dele sair pela porta. Foi nesse estado de torpor que o irmão dele, Ricardo, se aproximou. Sempre tive uma sensação esquisita perto dele, mas nunca soube explicar. Achei que talvez ele também estivesse arrasado, então permiti o abraço. Mas ele segurou por tempo demais, forte demais. E então sussurrou no meu ouvido: "Você sabe que ele nunca te mereceu. Talvez isso tenha acontecido por uma razão. Sempre teve algo entre nós, não é?" Fiquei paralisada. Aquilo não podia estar acontecendo. Ele estava me assediando? No velório do próprio irmão? Com o corpo do Marcos a poucos metros de distância? Me afastei devagar, olhando para ele com incredulidade. E o que vi me gelou por dentro. Aquele meio sorriso nojento, quase satisfeito. Murmurei que precisava de ar e me afastei o mais rápido que consegui sem correr. Fui parar no banheiro, onde minha irmã me encontrou minutos depois, me abraçando. Sem entender nada, eu não consegui contar. Disse só que estava sobrecarregada. E era verdade. Mas também era covardia. Eu deveria ter dito algo. Eu deveria ter feito alguma coisa. Só que eu não conseguia processar mais nada. Como alguém podia distorcer o pior dia da minha vida daquele jeito? Como ele teve coragem? Sempre senti algo estranho em relação ao Ricardo. O jeito que me olhava, os comentários velados. Marcos dizia que eu exagerava, que era paranoica, que Ricardo era apenas socialmente desajeitado. Eu quis acreditar. Era mais fácil pensar que o problema estava na minha cabeça. Mas agora eu sabia. Meu instinto sempre tentou me alertar. E eu me calei. Fiquei no banheiro por mais tempo do que precisava. Lavei o rosto, ajeitei a maquiagem e voltei. Evitei Ricardo pelo resto da cerimônia. Mas o incômodo ficou ali, queimando sob a pele, latejando como uma ferida que ainda não tinha nome. Voltei para casa depois do velório completamente exausta. Nunca senti um cansaço tão profundo, como se cada célula do meu corpo estivesse soterrada. A casa estava exatamente como ele deixou. O casaco jogado sobre a cadeira da cozinha, a xícara de café pela metade na pia, o controle da TV no meu sofá. Tudo congelado no tempo, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Fiquei parada na porta, imóvel, com as chaves ainda na mão, olhando aquele cenário como se fosse um museu da nossa vida juntos. Não tive coragem de tocar em nada, de interromper. A última imagem dele ainda presente ali. Não conseguia mais chorar. Já tinha chorado até secar no velório. Agora só restava o vazio. Uma espécie de entorpecimento. Me joguei no sofá e fiquei encarando o teto, tentando processar que agora aquela casa era só minha, que eu nunca mais ouviria os passos dele entrando pela porta, nunca mais ouviria sua risada ecoando pela sala, nem sentiria o cheiro dele nos lençóis. Tentei comer alguma coisa, mas cada mordida parecia areia na boca. As pessoas vivem falando sobre os 5 estágios do luto, mas ninguém te prepara para o que vem antes disso.
o estado de suspensão total, como se o mundo ainda não tivesse entendido que tudo mudou. Como se você estivesse presa dentro de um pesadelo que insiste em parecer real. Já passava da meia-noite quando me arrastei para o quarto. Nosso quarto. Sentei na beirada da cama, olhando para o lado dele. Travesseiro arrumado, celular no carregador, uma camiseta dobrada na cadeira. Tudo exatamente como ele deixou antes da viagem. E foi aí que vi. A tábua do assoalho, ali perto da cômoda, estava levemente erguida. Não era assim antes, tenho certeza. Eu costumava limpar ali toda semana. E Marcos, sendo obcecado por organização, jamais deixaria algo fora do lugar. Ajoelhei devagar, com o coração acelerado. Forcei a tábua com cuidado até conseguir levantar. Havia um pequeno espaço oculto, como um compartimento improvisado. Dentro, uma caixa de metal escura e sem identificação. Meus dedos tremiam quando puxei para fora. Nunca tinha visto aquilo antes. Dentro da caixa, um diário. E uma carta com o timbre do escritório de advocacia que cuidava dos negócios dele. Aquilo não era normal. Não era um esconderijo comum. Era deliberado. Se ele escondeu, é porque não queria que eu soubesse. Fiquei um tempo ali, ajoelhada, só olhando para o diário como se ele fosse um objeto sagrado. Ou perigoso. Eu não queria invadir a privacidade dele. Mesmo agora. Mesmo depois. Mas alguma coisa dentro de mim gritava que eu precisava ler. Abri nas primeiras páginas. Eram apenas anotações rotineiras, listas de tarefas, reflexões sobre o trabalho. Normais, quase entediantes, mas, à medida que fui avançando, algo começou a mudar no tom. E então veio o frio na barriga, um arrepio na espinha, porque na metade do diário, ele começou a escrever sobre mim. E nada do que eu lia fazia sentido com o homem que achei, que conhecia. As primeiras entradas no meio do diário começaram a me fazer sentir desconfortável. Marcos escrevia sobre mim, mas não de um jeito carinhoso como eu esperaria. Ele dizia coisas como: cada dia é mais difícil manter as aparências, e ela acredita em tudo que eu digo, é quase patético. Senti meu estômago revirar. Continuei lendo, esperando encontrar alguma explicação, algo que me mostrasse que eu estava interpretando errado. Mas ficava pior a cada página. Ele descrevia nosso casamento como uma fachada conveniente. Dizia que se sentia sufocado e preso. Falava de brigas que tivemos como se fossem nada. Problemas que eu achava que tínhamos resolvido. Ele escrevia com desdém sobre como tinha manipulado a situação para me fazer pensar que estava tudo bem. Era como se estivesse lendo sobre um estranho. Não sobre o homem com quem compartilhei minha vida por 6 anos. Como alguém pode viver uma mentira tão elaborada por tanto tempo? Como eu pude ser tão cega? Virei a página e senti como se levasse um soco no estômago. Ele começou a mencionar nomes. Outros nomes. Nomes de mulheres. A primeira era apenas mencionada como C. Encontros em hotéis, mensagens secretas, presentes, datas precisas, algumas coincidindo com viagens de trabalho. Depois veio uma tal de Aline, que apareceu poucas vezes. E então, mais frequentemente, alguém chamada B. Com ela, ele parecia ter uma conexão mais profunda. B me entende de verdade. Com ela, não preciso fingir quem sou. Sonhei de novo. Em largar tudo e começar de novo com B. B me disse que está disposta a esperar o tempo que for necessário. As palavras se embaralhavam na minha frente enquanto eu tentava respirar. Meu marido, o homem que jurou me amar até que a morte nos separasse, tinha uma vida inteira que eu desconhecia. Uma vida em que eu era apenas um inconveniente, um obstáculo. Eu queria gritar, queria quebrar tudo, queria acordar e descobrir que isso era só um pesadelo ainda pior do que o que eu já estava vivendo. Mas o diário era real, a caligrafia era dele, os detalhes eram específicos demais para serem invenção. E ainda tinha a carta do advogado. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel,
Abri o envelope e comecei a ler. A carta começava de forma fria e direta. A senhora Fernanda Santos. Caso esteja lendo esta correspondência, significa que o senhor Marcos Santos veio a falecer e, conforme instruções deixadas em seu testamento, devo informá-la sobre certos arranjos financeiros. Meu nome parecia estranho ali, formal demais, como se eu fosse uma estranha qualquer. Não a esposa. O advogado, um tal de Dr. Mendes que eu nunca tinha ouvido falar, explicava que Marcos mantinha uma segunda conta bancária em um banco diferente do nosso. Uma conta que eu não fazia ideia que existia. O saldo? Quase R$600 mil. Dinheiro que eu nunca soube que tínhamos. E o pior, conforme o testamento, metade desse valor iria para uma beneficiária chamada Bianca, descrita como dependente. Quem diabos era Bianca? O Dr. Mendes prosseguia explicando que eu receberia a outra metade, como se isso fosse algum tipo de consolo, como se isso apagasse a traição. A carta terminava dizendo que ele lamentava as circunstâncias e que estava à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Dúvidas? Eu tinha muito mais que dúvidas. Tinha um furacão dentro do peito destruindo tudo o que eu acreditava ser verdade. Sentei no chão, com o diário e a carta espalhados ao meu redor. Não conseguia mais chorar. Era como se tivesse secado por dentro. Bianca. B. A mesma pessoa, obviamente. Mas quem era ela? Comecei a revirar minha memória, tentando lembrar se Marcos já tinha mencionado alguém com esse nome. Nada. Talvez fosse alguém do trabalho? Uma colega? Peguei meu celular e comecei a procurar o nome dele com Bianca nas minhas redes sociais, nos meus e-mails, em qualquer lugar que pudesse ter uma pista. Não encontrei nada, o que só me deixou mais frustrada. Então tive uma ideia. Fui até o computador dele no escritório. Nunca tinha mexido nele antes. Sempre respeitei o espaço dele. Confiei nele. Que ironia. A senha era fácil. A mesma que usava para tudo. O dia do nosso aniversário de casamento, seguido do meu nome. Pelo menos isso não era mentira. Quando a tela inicial apareceu, não sabia nem por onde começar. Abri os e-mails, as pastas de documentos, o histórico de navegação. Foi quando notei uma pasta escondida nas imagens chamada simplesmente Família. Uma pasta que eu nunca tinha visto antes. Cliquei na pasta e, no mesmo instante, senti meu mundo desabar de vez. Dezenas de fotos. Marcos com uma mulher loira, bonita, sorridente. Marcos com a mesma mulher e uma criança pequena. A criança parecia ter uns 4 ou 5 anos. Uma menina de cabelos cacheados e olhos claros, assustadoramente parecidos com os dele. Eles pareciam felizes. Felizes de um jeito que eu nunca tinha visto em nossas próprias fotos. Uma família, de verdade. Havia registros deles na praia, em parques, em festas de aniversário. Em uma das imagens, a menina assoprava velhinhas num bolo com o número 5, e Marcos estava ao lado, com o rosto iluminado de orgulho. A data da foto? 2 meses atrás. 2 meses atrás ele me dizia que estava animado para tentarmos nosso primeiro filho. Mas ele já tinha uma filha. Uma filha que ele escondeu de mim. Ou talvez fosse eu quem ele escondeu dela. Ampliei uma das fotos para olhar melhor a mulher. E então reconheci. Beatriz. A amiga de faculdade que ele mencionava casualmente de tempos em tempos. Que tinha aparecido em alguns eventos do trabalho. Que uma vez veio jantar na nossa casa com outros colegas. Eu lembrava de tê-la achado simpática, educada, discreta. Agora entendia os olhares trocados, os risos contidos, as piadas internas. Eles estavam rindo de mim. Continuei vasculhando as pastas, como se estivesse em transe. Meu corpo seguia funcionando, mas minha mente estava em outro lugar. Encontrei mensagens entre eles. Planejamentos de viagem, listas de compras, comentários sobre o desenvolvimento da menina. Um relacionamento consolidado, com cotidiano, com afeto.
Havia também um arquivo em PDF com o nome Helena. Helena? Mas a carta do advogado mencionava Bianca como beneficiária. Abri o documento e levei um susto. Era uma certidão de nascimento, digitalizada. Helena Bianca Moreira Santos. Helena. Bianca. A mesma criança. Bianca era o nome do meio. Aquele nome que apareceu na carta formal, que soava distante, jurídico. Mas ali, na certidão, estava tudo claro. Moreira, o sobrenome da mãe. Santos, o sobrenome do Marcos. O meu sobrenome. Ele registrou a filha. Oficialmente, legalmente, com total consciência. A data de nascimento? Exatamente 9 meses depois de uma das viagens a trabalho mais longas dele. Ainda no nosso primeiro ano de casamento. Ele passou 2 semanas fora naquela época. Disse que estava num congresso, que mal teve tempo de ligar. Eu me lembro de ter sentido um desconforto naquela época. E de ter engolido aquilo. Fiz as contas rápido. A menina tinha 5 anos. 5 anos. 5 anos de mentiras. 5 anos de uma farsa que ele sustentou com naturalidade. 5 anos em que eu fui a idiota oficial da história. A mulher que comprava flores para o marido enquanto ele comemorava aniversários de outra. Filha com outra mulher. Fiquei tonta. Enjoada. Senti o estômago embrulhar. Como ele conseguiu? Como ninguém nunca me contou? Como pude viver ao lado de alguém tão meticuloso, tão calculista, e nunca perceber? E então me veio à mente a lembrança do velório. O rosto do Ricardo. Suas palavras nojentas. Você sabe que ele nunca te mereceu. Ele sabia. Todo esse tempo, ele soube. E preferiu o silêncio. Não sei o que me deu. Talvez fosse a raiva cega. Ou o desespero de precisar confrontar alguém, qualquer um, que tivesse feito parte daquela farsa. Peguei o celular e liguei para Ricardo. Eram quase 3 da manhã, mas não me importei. Ele atendeu no quarto toque, com a voz rouca de sono. Fernanda? O que aconteceu? Eu nem consegui responder direito. As palavras tropeçavam, entre a indignação e a urgência. Você sabia. O tempo todo você sabia. Silêncio. 1, 2, 3 segundos. Então a voz dele voltou. Mas agora soava mais firme, mais desperta. Você encontrou o que ele deixou, não foi? Aquilo me atingiu como um soco. Então era isso. Não era só um segredo entre Marcos e Beatriz. Todos sabiam. Todos estavam no teatro. E talvez o próprio Marcos tivesse orquestrado essa revelação pós-morte. Como quem deixa uma bomba relógio programada para explodir só depois que não pode mais ser atingido. Por quanto tempo, Ricardo? Por quanto tempo você soube que seu irmão tinha outra família? Que ele tinha uma filha? Que ele me enganava na cara dura enquanto todo mundo aplaudia de pé? Do outro lado da linha, ouvi o som abafado de um suspiro. Quando Ricardo respondeu, sua voz tinha um tom cansado, mas também uma frieza perturbadora. Desde o começo, Fernanda. Desde que ele começou com ela. Antes mesmo de vocês se casarem. Beatriz nunca saiu da vida dele. Eles terminaram quando você apareceu, mas nunca cortaram de verdade. Quando ela engravidou. Ele ficou dividido. Mas decidiu que poderia ter os 2 mundos. A segurança que você representava. E a liberdade com ela. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo uma mistura de asco e incredulidade. Ele continuou. Eu nunca concordei com isso. Sempre disse que era errado. Sempre disse que ele devia escolher. E sempre achei que ele escolheu errado. Mudança no tom da voz dele foi quase imperceptível, mas me causou um arrepio. Se fosse eu teria escolhido você, desde o início. Aquilo me deu náuseas. O mesmo tom que ele usou no velório. O mesmo olhar que sempre me incomodou. Agora tudo fazia sentido. As vezes em que ele se oferecia para ajudar quando Marcos viajava. Os elogios excessivos. O jeito como sempre parecia. A espreita. Não era só Beatriz. Não era só Marcos.
Era todo um círculo de silêncio e manipulação em volta de mim, sustentado por conveniência, covardia ou perversidade. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntei com um nó na garganta. A resposta veio rápida. Porque agora ele se foi. E com ele, se foram os impedimentos. Eu sempre soube que você acabaria descobrindo. Só estava esperando. Desliguei sem dizer mais nada. Meu estômago virou. Ele estava esperando. Enquanto eu vivia um casamento construído sobre mentiras, Ricardo esperava nos bastidores, como um abutre. Desliguei o telefone sem responder. Estava enojada demais para continuar aquela conversa. Enojada com Ricardo, com Marcos, com Beatriz, com todos eles. E comigo mesma por ter sido tão cega por tanto tempo. Como não percebi os sinais, os horários estranhos, as viagens frequentes, as ligações que ele atendia em outro cômodo? Como acreditei tão facilmente nas desculpas, nas explicações rápidas, nos presentes de reconciliação quando eu começava a fazer perguntas demais? Passei a noite toda vagando pela casa como um fantasma, olhando para cada objeto, cada foto, cada lembrança compartilhada com novos olhos. Nada mais parecia real. As fotos de nós dois sorridentes em viagens, festas, momentos especiais. Tudo parecia encenado agora. Eu me perguntava se ele estava pensando nela quando tirou aquela foto comigo na praia. Se estava mandando mensagem para ela enquanto jantava comigo no nosso aniversário. Se comparava as duas, se ria de mim com ela. Se Helena sabia sobre mim. Se Beatriz se divertia sendo a outra. Ou se, na verdade, ela pensava que era eu a intrusa na vida deles. Não conseguia parar de imaginar como eram os momentos deles juntos. Se ele era mais feliz com elas do que comigo. Se o sorriso dele era mais genuíno quando estava com a filha. Quando o sol começou a nascer, eu estava sentada no chão da sala, cercada por fotos do nosso álbum de casamento que tinha arrancado e espalhado. 6 anos de vida jogados fora. 6 anos acreditando num homem que mal conhecia. Eu não tinha ideia do que fazer a seguir. Deveria confrontar Beatriz? Conhecer Helena? Contar para todo mundo a verdade sobre o homem bom que eles choravam no velório? Ou simplesmente aceitar minha parte da herança e seguir em frente, fingindo que nunca? Descobri nada? Nenhuma opção parecia certa. Nenhuma aliviaria a dor lancinante que sentia. Fui até a cozinha e fiz um café forte. Minhas mãos ainda tremiam. Olhei para a geladeira, coberta de ímãs de lugares que visitamos, bilhetes carinhosos que trocávamos, uma rotina que construímos juntos. Ou que eu pensei que tínhamos construído juntos. Me perguntei quantas vezes ele sentou nessa mesma cozinha, tomando café, planejando seu dia dividido entre 2 mulheres, 2 vidas, se divertindo com o quanto era fácil me enganar. A raiva começou a substituir o choque. Uma raiva profunda, visceral, que eu nunca tinha sentido antes. Não podia deixar as coisas assim. Não podia ser a única prejudicada nessa história toda. Se ele tinha escolhido esse caminho, se tinha decidido me transformar em piada, em coadjuvante da própria vida, eu não ficaria parada aceitando esse papel. Tomei um banho demorado, como se pudesse lavar todo aquele pesadelo da minha pele. Vesti roupas confortáveis e comecei a pensar com mais clareza. Primeiro, precisava entender exatamente o que estava acontecendo com a herança. Liguei para o advogado, Dr. Mendes, logo às 8 da manhã. Ele parecia nervoso ao atender. Provavelmente esperava minha ligação, mas não tão cedo. Senhora Santos, meus pêsames novamente. Imagino que tenha perguntas. Tentei manter a voz firme. Quero saber exatamente o que diz o testamento. Quem é essa Bianca? Por que ela tem direito à metade do dinheiro do meu marido? Ele pigarreou do outro lado da linha. Na verdade, senhora, Helena Bianca é filha legítima do Sr. Santos. Ele a registrou oficialmente. Pela lei, ela tem direito a uma parte da herança como dependente. O senhor Santos apenas formalizou a divisão de uma conta específica, mas todo o restante dos bens, incluindo a casa onde a senhora reside, continua sendo seu por direito de meação.
Ele. Ele foi bastante específico quanto a isso. Específico. Como se tivesse sido muito generoso da parte dele não me deixar completamente desamparada. Como se tivesse me feito um favor ao me permitir ficar com o que já era meu por direito. E quem é a mãe? Perguntei, sabendo perfeitamente a resposta, mas querendo ouvir da boca dele, querendo confirmar toda a extensão da traição. Outro. Pigarro desconfortável. A senhora Beatriz Moreira. Eles mantinham um relacionamento de longa data. A senhora não sabia? A pergunta dele soou quase ofensiva. Claro que eu não sabia. Era esse o ponto de toda a farsa. Não, Dr. Mendes, eu não sabia que meu marido tinha uma amante e uma filha. Ninguém achou importante me contar esse pequeno detalhe. Minha voz saiu mais ácida do que pretendia, mas não me importei. E quando vou receber minha parte? Ele explicou os procedimentos legais, que levaria algumas semanas para tudo ser formalizado, mas que eu poderia acessar nossas contas conjuntas normalmente. Antes de desligar, fiz uma última pergunta. O Ricardo sabia disso tudo? A hesitação dele foi resposta suficiente. O Sr. Ricardo é o executor do testamento, senhora. Foi ele quem me trouxe as instruções do seu marido. Claro, o nojento do Ricardo não só sabia de tudo, como ajudou a orquestrar toda a situação. Provavelmente estava esperando esse momento há anos, a oportunidade de se apresentar como meu salvador, o irmão bom que sempre me valorizou, enquanto Marcos era o vilão. Desliguei sem me despedir e comecei a planejar meus próximos passos. Não demorou muito para que eu percebesse que não poderia continuar ali. Não naquela casa, não naquela cidade, não perto daquelas pessoas que riram de mim por anos. Cada canto, cada objeto me lembrava das mentiras, da humilhação. Eu precisava desaparecer, começar de novo em outro lugar, onde ninguém soubesse quem eu era ou o que tinha acontecido comigo. Onde eu pudesse ser apenas Fernanda, não a viúva, enganada. Não queria a pena das pessoas, os olhares de lado, os cochichos. Não queria encontrar Beatriz no supermercado, ou ver Helena crescendo, a filha que Marcos nunca quis ter comigo. Não queria que Ricardo continuasse se insinuando, achando que tinha alguma chance. Peguei uma mala grande do armário e comecei a jogar roupas dentro, sem muito critério. Documentos importantes. Algumas joias da minha mãe. O mínimo necessário para recomeçar. Não levaria nada que ele tivesse me dado. Nada que nos conectasse. Queria cortar todos os laços. Queimar todas as pontes. Liguei para o banco e transferi todo o dinheiro que pude das nossas contas conjuntas para minha conta pessoal. Não era muito. Marcos sempre controlou nossas finanças, outro sinal que eu deveria ter percebido. Mas seria o suficiente para me manter por alguns meses enquanto me reorganizava. Depois liguei para minha melhor amiga, Camila, a única pessoa em quem eu ainda confiava. Ela nunca gostou muito do Marcos. Sempre disse que ele tinha algo estranho no olhar. Eu defendia ele, dizia que ela estava sendo paranoica. Mais uma vez, eu estava errada e ela certa. Contei tudo, entre soluços e xingamentos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei. Vem pra cá, disse finalmente. Pode ficar comigo pelo tempo que precisar. Ninguém vai te procurar aqui. Camila morava em outra cidade, a quase 500 quilômetros de distância. Longe o suficiente. A ideia de fugir, de simplesmente desaparecer sem dar satisfação a ninguém, começou a parecer não apenas atraente, mas necessária, como uma questão de sobrevivência. Marcos havia morrido, mas eu também estava morta de certa forma. A Fernanda, que existiu até ontem, a esposa dedicada e apaixonada, já não existia mais. No lugar dela, estava nascendo alguém mais dura, mais desconfiada, mas também mais determinada. Antes de sair, senti que precisava deixar algo para trás. Não para Marcos, que já não podia mais ouvir minhas palavras, mas para todos os outros que participaram daquela farsa. Para Ricardo, para os pais de Marcos, para os amigos que sabiam e nunca me contaram. Até para Beatriz,
que provavelmente achava que tinha vencido algum tipo de competição que eu nem sabia que estava participando. Sentei na nossa cama. Não, na minha cama agora. E peguei papel e caneta. As palavras fluíram. Anos de mágoas não ditas, de suspeitas reprimidas, de amor desperdiçado. Não gastei tempo com acusações específicas ou xingamentos. Não pedi explicações nem justificativas. Escrevi apenas: vocês todos pensaram que podiam brincar com a minha vida, que podiam me transformar em piada, em peça descartável. Pensaram que eu era fraca demais para descobrir, ou para agir quando descobrisse. Vocês me subestimaram. Não. Vou dar a vocês o prazer de me ver quebrada. Não vou dar a satisfação de saberem onde estou ou o que estou fazendo. Vocês destruíram meu passado, mas o futuro é só meu. E eu juro que vocês nunca mais farão parte dele. Reli a carta e senti uma estranha calma me envolver. Era como se tivesse colocado para fora todo o veneno que estava correndo nas minhas veias desde a noite anterior. Dobrei o papel cuidadosamente e o coloquei sobre o travesseiro de Marcos, junto com minha aliança. Um ponto final simbólico. Olhei ao redor uma última vez, para o quarto que dividimos por 6 anos, para a cama onde fizemos amor, onde conversamos sobre nossos sonhos, onde planejamos um futuro que nunca existiria, para o guarda-roupa onde suas roupas ainda estavam penduradas, para o criado mudo onde ainda estavam seus óculos, seu relógio, seu livro com o marcador na página que nunca terminaria de ler. Por um instante, senti uma pontada de dor. Uma saudade fantasma do homem que achei que ele fosse. Mas esse homem nunca existiu. Foi apenas uma ilusão. Um personagem que Marcos interpretou muito bem. O verdadeiro Marcos. O pai de Helena. O amante de Beatriz. O mentiroso. O manipulador. Esse eu nunca conheci de verdade. E agora, nunca mais teria a chance. Talvez fosse melhor assim. Fechei a porta do quarto e não olhei para trás. Peguei minha mala, minha bolsa, tranquei a casa e deixei a chave embaixo do vaso de plantas na varanda, onde costumávamos escondê-la. Um último gesto de uma rotina que já não era mais minha. Peguei um táxi até a rodoviária. Não quis usar meu carro. Era muito reconhecível. E além disso, estava no nome de Marcos. Não queria levar nada que lembrasse ele. Na rodoviária, comprei uma passagem para o primeiro ônibus que saía. Nem me importei para onde ia. Só queria distância. Enquanto esperava no saguão lotado, mantive o capuz do moletom levantado, óculos escuros cobrindo os olhos inchados. Me sentia como uma fugitiva, o que, de certo modo, eu era. Estava fugindo de uma vida de mentiras, de pessoas que me traíram, de lembranças que agora estavam envenenadas. Meu celular não parava de tocar. Ricardo, principalmente. Provavelmente, tinha ido à casa após não conseguir falar comigo e encontrado a carta. Imaginei sua cara ao perceber que seu plano de se aproximar de mim tinha dado errado. Talvez estivesse preocupado que eu fizesse algo drástico, ou talvez estivesse apenas irritado que eu não estava seguindo o roteiro que ele tinha imaginado para nós dois. Não atendi. Não atenderia mais. Eventualmente, bloqueei o número dele. Bloqueei todos os números, na verdade, exceto o da Camila. Não queria contato com ninguém daquela vida anterior. O ônibus chegou e embarquei sentindo um misto de alívio e terror. Nunca tinha feito algo tão impulsivo antes. Sempre fui a pessoa cuidadosa, a que planejava tudo, a que pensava nas consequências. Marcos costumava brincar dizendo que eu era a adulta responsável da relação. Mais uma mentira, aparentemente. Ele era quem tinha uma vida dupla meticulosamente organizada, enquanto eu era a tola que acreditava em promessas vazias. Sentei na janela e observei a cidade ficar para trás, conforme o ônibus avançava pela rodovia. Era estranho pensar que, até 2 dias atrás, minha maior preocupação era se Marcos estava gostando da surpresa que preparei para nosso aniversário de casamento na próxima semana. Uma viagem para a praia, para o mesmo lugar onde nos conhecemos. Tinha economizado por meses para pagar à vista, sem comprometer nossas finanças. Agora me perguntava se ele teria inventado alguma desculpa para não ir.
Se teria planejado passar esse tempo com Beatriz e Helena. Se teria rido da minha ingenuidade com elas depois. Apoiei a cabeça no vidro frio e fechei os olhos. Estava exausta, física e emocionalmente drenada. Queria apenas desligar meu cérebro por algumas horas. Parar de pensar, de lembrar, de imaginar cenários que me machucavam ainda mais. Deixei o balanço do ônibus me embalar. E finalmente adormeci. Acordei algumas horas depois com o motorista, anunciando que estávamos chegando. Olhei pela janela e vi uma cidade pequena, bem diferente da metrópole onde vivia. Ruas arborizadas, casinhas simples, um ritmo claramente mais lento. Não fazia ideia de onde estava exatamente, mas isso não importava. Era apenas uma parada temporária no caminho para Camila. Desci do ônibus sentindo as pernas dormentes e o pescoço dolorido. O terminal era minúsculo, apenas uma sala com alguns bancos e um guichê de informações. Consultei o horário dos próximos ônibus para a cidade de Camila. Havia um saindo em 4 horas. Tempo suficiente para comer algo, esticar as pernas, organizar meus pensamentos. Saí do terminal e comecei a caminhar sem rumo pelas ruas desconhecidas. Era um alívio estar num lugar onde ninguém me conhecia, onde não havia memórias compartilhadas com Marcos em cada esquina, onde não precisava fingir estar bem ou aguentar comentários de condolências de pessoas que não faziam ideia do que eu estava realmente passando. Encontrei uma lanchonete simples e entrei. Pedi um café e um sanduíche, mais por obrigação do que por fome. Enquanto comia, observava as pessoas ao meu redor. Um casal de idosos tomando café juntos, lendo o jornal em silêncio confortável. Uma mãe com um bebê adormecido no carrinho. 2 adolescentes rindo de algo no celular. Vidas normais, rotinas simples. Me perguntei se algum deles também escondia segredos obscuros. Se aquele senhor de aparência tão gentil também tinha uma segunda família em outra cidade. Se aquela mãe dedicada também mentia para o marido sobre onde estava quando dizia estar trabalhando. A desconfiança tinha se instalado em mim como um parasita. Percebi que seria difícil voltar a acreditar nas pessoas depois disso. Difícil não procurar segundas intenções, mentiras escondidas por trás de sorrisos. Marcos não tinha tirado apenas meu passado. Ele tinha envenenado meu futuro também. Mas eu não deixaria que ele vencesse assim tão facilmente. Não depois de tudo que fez. Terminei meu café e decidi explorar um pouco mais a cidade antes de pegar o próximo ônibus. Caminhei pelas ruas calmas, observando as pequenas lojas, o movimento tranquilo, tão diferente da agitação da capital. Havia uma pracinha no centro, com bancos de madeira e árvores frondosas. Sentei em um deles e respirei fundo. O ar parecia diferente aqui, mais limpo de alguma forma. Ou talvez fosse apenas a ausência do peso das mentiras que eu carregava há tanto tempo sem saber. Pela primeira vez desde que recebi a notícia da morte de Marcos, senti algo parecido com paz. Não felicidade, nem de longe, mas uma certa calma. Como se no meio desse caos todo, eu tivesse encontrado um momento de clareza. Eu sobreviveria a isso. Não seria fácil, não seria rápido, mas eu sairia do outro lado. Voltei para o terminal com tempo de sobra. Comprei uma revista para me distrair durante a viagem, mas acabei apenas folheando as páginas sem realmente ler. Minha mente continuava voltando para tudo que descobri, para a vida dupla de Marcos, para a existência de Helena. Me perguntava como seria essa menina, se tinha o mesmo sorriso torto do pai, a mesma covinha no queixo, se ele a amava de verdade, ou se ela também era apenas parte da encenação. A raiva que sentia antes começava a dar lugar a um sentimento mais complexo. Não era mais apenas sobre Marcos e suas mentiras, mas sobre tudo que eu tinha perdido. Os anos desperdiçados, a confiança destruída, os sonhos que nunca se realizariam. Eu queria ter um filho com ele. Queria envelhecer ao lado dele. Queria construir uma vida que, agora eu sabia, nunca foi real. O anúncio do meu ônibus me arrancou desses pensamentos sombrios. Peguei minha mala e me dirigi à plataforma. Em poucas horas estaria com Camila.
A única pessoa que ainda restava do meu passado em quem eu podia confiar. O resto eu deixaria para trás, como cinzas de um incêndio que destruiu tudo que eu conhecia. Cheguei à cidade de Camila já de noite. Ela me esperava na rodoviária, os olhos cheios de preocupação. Quando me viu, correu para me abraçar, e foi só então que desabei de vez. Chorei como não tinha chorado desde que tudo começou, soluçando, em seus braços no meio da rodoviária, sem me importar com os olhares curiosos. Ela não disse nada, apenas me segurou firme, passando a mão pelos meus cabelos como fazia quando éramos adolescentes, e eu chorava por algum garoto idiota que tinha partido meu coração. Só que dessa vez não era um coração partido. Era um coração completamente despedaçado, irreconhecível. Quando finalmente consegui me acalmar, ela pegou minha mala e me conduziu até o carro. No caminho para seu apartamento, ela não me encheu de perguntas nem tentou me confortar com frases feitas. Apenas ligou o rádio num volume baixo e dirigiu, em silêncio, me dando o espaço que eu precisava. Era por isso que ela era minha melhor amiga. Ela sempre soube quando falar e quando apenas estar presente. O apartamento de Camila era pequeno, mas aconchegante. Um sofá-cama já estava preparado, para mim na sala. Fiz um jantar simples, ela disse. Mas se não estiver com fome, pode deixar para amanhã. Eu não comia direito há dias, mas a ideia de sentar à mesa, de fazer algo tão normal quanto jantar, parecia estranha demais. Só quero tomar um banho e deitar, respondi. Ela assentiu e me mostrou onde ficavam as toalhas. Fiquei um tempo absurdo debaixo do chuveiro, como se a água pudesse levar embora não apenas a sujeira da viagem, mas também as marcas invisíveis que toda aquela experiência tinha deixado em mim. Quando saí, vestida com um pijama emprestado de Camila, ela estava sentada no sofá com 2 xícaras de chá. Não vou te forçar a falar sobre isso, ela disse enquanto me entregava uma das xícaras. Mas quando quiser, estou aqui. Tomamos o chá em silêncio, assistindo a um programa qualquer na TV. A normalidade da cena era reconfortante de um jeito que eu não esperava. Por algumas horas, consegui fingir que estava apenas visitando uma amiga, que nada de terrível tinha acontecido, que minha vida não tinha implodido em milhares de pedaços impossíveis de juntar novamente. Os primeiros dias na casa de Camila passaram em um borrão. Eu dormia muito, às vezes quase o dia inteiro. Quando estava acordada, ficava deitada olhando para o teto ou sentada na pequena varanda do apartamento, observando o movimento da rua abaixo. Camila ia trabalhar durante o dia, mas deixava comida pronta, bilhetes carinhosos, às vezes uma flor que colhia no caminho. Ela não me pressionava, não exigia que eu reagisse, que superasse, que seguisse em frente. Simplesmente deixava que eu processasse tudo no meu próprio ritmo. À noite, quando voltava, às vezes sentávamos juntas na varanda, dividindo uma garrafa de vinho barato. Foi numa dessas noites, depois de quase uma semana de silêncio, que finalmente comecei a falar. Contei tudo, cada detalhe sórdido, cada mentira descoberta, cada peça do quebra-cabeça que foi se encaixando para revelar a verdadeira face de Marcos. Falei sem parar por horas, esvaziando não apenas a garrafa de vinho, mas também todo o veneno que estava acumulado dentro de mim. Camila ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, já era quase madrugada, e minha voz estava rouca de tanto falar. Esse filho da puta! Foi tudo que ela disse depois de um longo silêncio. Não tentou relativizar, não buscou o lado positivo, não sugeriu que talvez houvesse uma explicação. Apenas confirmou o que eu já sabia, que tinha sido vítima de um homem cruel e manipulador, que tinha perdido anos da minha vida numa relação baseada em mentiras. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Não conselhos, não filosofias sobre superação, apenas a validação da minha dor e da minha raiva. "O que você vai fazer agora?" ela perguntou finalmente. Eu não tinha pensado muito além de fugir, de desaparecer, mas sabia que precisava de um plano. Não podia ficar para sempre no sofá de Camila, escondida do mundo.
Preciso de um emprego, respondi. E de um lugar para morar. Preciso reconstruir minha vida do zero. Camila apertou minha mão. E é exatamente o que você vai fazer, mas não sozinha. Estou aqui com você. Pela primeira vez em dias, senti um pequeno fio de esperança se formando. Talvez houvesse um caminho para fora desse pesadelo, afinal. Na semana seguinte, comecei a agir. Primeiro, consegui um emprego temporário numa livraria no centro da cidade. Não era nada extraordinário. Apenas organizando livros, atendendo clientes, operando o caixa. Mas era algo para ocupar minha mente e garantir alguma renda enquanto me estabelecia. O dono da loja, um senhor de meia idade chamado Augusto, não fez muitas perguntas quando viu meu currículo. Apenas comentou que eu parecia super qualificada para a função, considerando minha experiência anterior como gerente administrativa. Dei uma desculpa vaga sobre precisar de uma mudança, sobre querer algo menos estressante. Ele não insistiu. Talvez tenha percebido nos meus olhos que havia histórias demais escondidas ali. Dores que ainda não estavam prontas para serem expostas. No fim do meu primeiro dia, ele me ofereceu um café e um pedaço de bolo que sua esposa tinha feito. Um gesto simples de gentileza que me pegou de surpresa. Tinha me esquecido que existiam pessoas assim no mundo. Pessoas que ofereciam bondade sem segundas intenções. Com a ajuda de Camila, também comecei a procurar um lugar para morar. Não queria nada grande ou chamativo. Apenas um cantinho que fosse meu, onde pudesse começar a reconstruir algum senso de normalidade. Encontramos um pequeno estúdio a poucas quadras da livraria. Era minúsculo, com uma kitchenette básica e um banheiro apertado. Mas tinha uma janela grande que deixava entrar muita luz, e o aluguel cabia no meu novo orçamento. O proprietário, outro senhor idoso, aceitou me alugar sem as garantias tradicionais depois que Camila se ofereceu como fiadora. Todo mundo merece um recomeço, minha jovem, ele disse quando assinamos o contrato. Se ele soubesse o quanto aquelas palavras significavam para mim naquele momento. Mudei-me no dia seguinte, com apenas minhas roupas, alguns itens básicos que Camila me ajudou a comprar, e um vaso de violetas que ela me deu de presente de casa nova. Era estranho olhar ao redor e ver tão pouco. Nenhuma foto, nenhuma lembrança, nenhum traço da minha vida anterior. Era como se eu tivesse nascido naquele dia, sem passado, apenas com um presente incerto e um futuro a ser construído. Quase um mês se passou desde que deixei minha antiga vida para trás. Aos poucos, estava me adaptando. O trabalho na livraria se tornou minha âncora. Algo estável em meio ao caos interno que eu ainda carregava. Augusto, meu patrão, era gentil, paciente. Nunca fez perguntas demais, apenas oferecia um café nos dias em que eu chegava com olheiras demais e palavras de menos. Meu minúsculo apartamento começava a ter cara de lar. Algumas plantas na janela, livros empilhados, objetos pequenos, banais para qualquer um, mas que para mim eram os primeiros vestígios de uma nova identidade. Eu acordava cedo, caminhava até a livraria, trabalhava, voltava para casa, lia um pouco, dormia. Aos fins de semana, saía com Camila, para lugares tranquilos. Ainda estava longe de estar bem, mas estava sobrevivendo. E isso já era muito. Até que uma tarde, enquanto organizava uma remessa nova de livros, ouvi o sininho da porta. Olhei para cumprimentar o cliente e congelei. Ricardo, parado na entrada, me encarando. Senti o mundo girar. Quase deixei cair a pilha de livros que segurava. Como ele me encontrou? Entrei em pânico por dentro, mas por fora, me forcei a manter uma aparência neutra. A livraria tinha outros clientes naquele momento, o que me impediu de surtar. Ou talvez tenha me protegido. Ricardo caminhou até o balcão com calma, como se estivesse entrando numa cafeteria qualquer. Estava visivelmente mais magro, com olheiras fundas. Mas o sorriso. O sorriso era o mesmo que ele usou no velório. O mesmo que me deu náuseas. "Fernanda!" Ele disse como se fosse um velho conhecido me reencontrando por acaso.
Você não faz ideia do trabalho que deu te encontrar. Meu estômago virou. O que você quer, Ricardo? Tentei manter a voz firme, mas havia uma fisgada de medo nela que nem eu consegui disfarçar. Ele olhou ao redor, avaliando a livraria, os clientes, a atmosfera tranquila. Depois voltou os olhos para mim. A gente precisa conversar. Sobre o testamento, sobre a carta que você deixou. Sobre tudo isso que você acha que entendeu, mas não entendeu. Eu não tenho mais nada para falar com você. Segurei o livro nas mãos com força, como se aquilo pudesse me proteger. Por favor, vá embora. Ele deu um passo à frente, um só. Suficiente para me fazer recuar instintivamente. Você não entende, Fernanda. As coisas não são como você pensa. Tem muita coisa que ficou de fora. Coisas que você precisa saber. Sobre o Marcos, sobre a Beatriz, sobre a Helena. O nome da menina me travou por dentro. Helena. Ele percebeu meu silêncio, como um predador farejando o ponto fraco. O tom dele mudou. Menos autoritário, mais sutil. Eu não vim aqui para brigar. Eu só. Achei que você merecia saber a verdade inteira. Tem mais gente mentindo do que você imagina. E a Beatriz? Bem, ela não é quem você pensa que é. A forma como ele disse aquilo parecia ensaiada, calculada, fria. Eu queria mandá-lo embora, queria gritar, queria sumir, mas alguma coisa dentro de mim, talvez o mesmo instinto que me fez abrir aquele diário, começou a se inquietar. E se ele estivesse dizendo a verdade? Antes que Ricardo pudesse continuar, Augusto apareceu na porta do depósito. Devia ter percebido meu desconforto, porque se posicionou entre nós com firmeza. Algum problema aqui? Perguntou com um tom surpreendentemente autoritário para alguém da sua idade e estatura. Ricardo deu um passo para trás, incomodado. Assunto particular, respondeu seco, como quem esperava ser obedecido. Mas Augusto nem piscou. Na minha loja não existe assunto particular que perturbe meus funcionários. Se a moça não quer conversar, sugiro que respeite e volte outro dia. Ricardo me lançou um olhar que misturava raiva, frustração e desespero? Era difícil dizer. Vou estar no café da esquina até o fim do seu expediente. Disse com a voz mais baixa. Por favor, Fernanda. Só 5 minutos. É sobre a Helena. O nome da menina cortou minha resistência. Helena. A filha do Marcos. A filha que eu nunca conheci, mas que agora carregava parte da minha história. Por que ele mencionaria ela? O que poderia ser tão importante? Ele viu minha hesitação e assentiu, como se soubesse que tinha me atingido no ponto exato. Vou te esperar, disse antes de sair da loja, ignorando Augusto. O resto do expediente foi um borrão. Tentei focar nos clientes, nas prateleiras, no caixa. Mas tudo que eu conseguia ouvir era aquele nome ecoando na minha cabeça. Helena. O que mais poderia haver? Não bastava tudo o que já tinha descoberto? Augusto, com sua sensibilidade silenciosa, não fez perguntas. Mas, quando já estava perto do fechamento, se aproximou com gentileza. Seja lá quem for esse sujeito, não me parece confiável. Quer que eu te acompanhe? Agradeci o cuidado, mas recusei. Essa conversa era uma ferida que eu precisava abrir sozinha. Quando finalmente saí da livraria, lá estava ele. Sentado numa mesa no café da esquina, mexendo nos dedos como quem tenta conter algo que quer explodir. Me aproximei com passos calculados e me sentei à sua frente, mantendo uma distância segura. 5 minutos, disse sem rodeios. Ricardo assentiu e tirou um envelope do bolso interno do paletó. Beatriz está contestando o testamento. Quer mais do que a metade da conta. Quer a casa, os investimentos, tudo. Está alegando que Marcos pretendia reverter tudo para ela e que você só ficou com a parte porque agiu rápido demais. Senti um frio percorrer meu corpo. Não era o medo de perder bens. Eu já tinha perdido o que mais importava. Era o desrespeito. Final, a tentativa de apagar até o pouco que me restou. Ela pode ficar com tudo, retruquei firme. Eu não quero nada que me lembre dele.
Mas Ricardo balançou a cabeça lentamente. Não é só sobre o dinheiro, Fernanda. Ela está falando de você, dizendo que você sabia da existência da filha, que concordava com o acordo entre eles, que fingia ser a esposa enganada só para tirar vantagem. Está dizendo que você era cúmplice. E depois ficou gananciosa. Aquilo me tirou o ar. Era mais do que calúnia. Era uma inversão total da realidade. Ela está dizendo que você queria tudo para você, que agora está fugindo para não encarar as consequências. Minhas mãos estavam fechadas em punho sobre a mesa. Nem percebi. Ela está criando uma história onde você é a vilã, Fernanda. E o pior. Ele hesitou por um segundo. É que tem gente disposta a acreditar. O mundo girava ao meu redor. A última cartada deles. Primeiro me traíram. Depois me descartaram. E agora queriam apagar até minha dor. Reescrever a história com eles como vítimas. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Eu achava que já tinha perdido tudo. Mas ainda havia algo que eles queriam arrancar de mim. A verdade. E dessa vez, eu não deixaria.